Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar hoje com a leitura do livro As Cartas de Cristo. Estamos na carta 6, na página 5. No áudio anterior, nós terminamos a leitura, falando sobre criação das crianças, criação dos filhos. Logicamente, muitos não vão concordar, mas quem já está aqui nesse canal há um tempo, eu acho que vai concordar sim. Eu gostei muito dos ensinamentos dele nessa carta 5, referente a nos ajudar a educar os nossos filhos, tá? Então nós vamos continuar de onde paramos, e se você não viu o áudio anterior, volta lá e vê para você poder entender melhor o assunto que nós estamos continuando agora, tá bem? É necessário também ensinar a criança a tirar tempo para compreender que ela e a outra criança são igualmente nascidos do momento divino. Quando uma criança é espiritualmente receptiva, pode converter em hábito o processo de identificar sua afinidade espiritual com as outras crianças e com todo ser vivo, e reconhecer que os direitos dos demais são iguais aos seus próprios. Assim, ela terá recebido o maior dom espiritual possível. Desta maneira, enfraquece-se o impulso do ego pela prática e aplicação diária do amor inspirado, quando o eu original da criança permanece forte e seguro dentro de si mesmo. Deve-se ensinar à criança os benefícios do riso, que descreverei e explicarei em uma das próximas cartas. Portanto, o ensino qualificado é sensível e absolutamente necessário para levar a criança a considerar os direitos dos demais como iguais aos seus próprios direitos. Esta é a lei espiritual que deveria predominar no lar e nas escolas. Qualquer outra lei que julgue as circunstâncias é defeituosa e sem equilíbrio. Comentário sobre aqui o assunto, gente. Jesus está nos ensinando a educar os nossos filhos, porque as crianças de hoje são o futuro de amanhã, todo mundo sabe disso. No entanto, os maus adultos de hoje foram as más crianças de antes. Muitas maltratadas, espancadas, humilhadas, não receberam incentivo, outras abandonadas, muitas abandonadas dentro do próprio lar, aquele pai, aquela mãe que tá ali, mas não tá, né? Hoje a gente ainda vê muito isso, gente. Quantas vezes o seu filho chega para falar com você e você tá no celular, né? Ou você tá assistindo um programa. Quando eu falo essas coisas para vocês, eu estou falando de mim, tá? Eu não tô te acusando de nada, eu tô falando de mim mesma. Muitas vezes os meus filhos vêm para falar comigo e eu tô no telefone ou eu tô na televisão e ali eu quero ficar. Você entendeu? Então a gente tem que fazer um esforço para largar o telefone, para largar o programa que a gente está assistindo e dar a atenção que os nossos filhos merecem, né? Claro que a gente tem direito também à nossa individualidade. Tem horas, gente, que eu não quero largar não, que eu tô vendo não, porque eu sei que o que eles querem, assim, meio que não tem nada a ver. Então eu falo, sossega aí, né, eu quero assistir aqui e tudo. Mas, gente, a gente precisa prestar atenção nisso que eu estou falando. Quando eu falo a gente precisa, eu vou repetir, eu estou falando de mim. Então vamos prestar atenção no que os nossos filhos estão fazendo, o que eles estão assistindo, o que eles querem, o que eles não querem, né? Por quê? Porque eles são o nosso futuro. As crianças de hoje serão os adultos de amanhã, né? Esta é a lei espiritual que deveria predominar no lar e nas escolas. Qualquer outra lei que julgue as circunstâncias é defeituosa e sem equilíbrio. A melhor instrução dependerá não da vontade do professor ou da atitude de porque eu disse e pronto, mas de uma referência sistemática em cada circunstância ao amor fraternal e aos direitos iguais para todos. Ao mesmo tempo, uma criança não deveria ser doutrinada no autossacrifício, uma vez que esse tipo de cuidado deve ser desejado e originado somente das percepções e objetivos espirituais do indivíduo. O autossacrifício nasce da iluminação espiritual, do seguir um caminho mais elevado, do negar o pequeno eu a fim de eliminar as barreiras do ego que obstruem a capacidade de sintonizar-se com a universidade da consciência divina. O verdadeiro e iluminado autossacrifício leva a consciência espiritual às alturas da alegria. Não há nenhum tipo de sentimento de perda.
Aqui, gente, entra aquela parte, né, de quando o nosso filho é criança e a gente obriga eles a compartilhar os brinquedos que eles não querem, a brincar com uma criança que eles não querem. Às vezes você vai me ouvir agora e você vai achar que tá errado, né? Mas eu não concordo que obrigue o filho a nada. Eu não quero brincar com fulano, não brinque. Eu não quero dividir o meu brinquedo, não divida. Guarde. Quer guardar, guarda. Porque o autossacrifício tem que vir da criança, entendeu? Você até pode falar para ela, divide o brinquedo, filho. Brinca com fulano, mas se ele falar que não, você tem que respeitar o eu da criança, né? Eu penso dessa forma, deixa aqui sua opinião. Outra coisa que eu nunca concordei é obrigar a criança a abraçar e beijar pessoas que ela não gosta, que ela não quer ou que ela mal conhece, né? Pega na mão do fulano, dá um abraço no tio cicrano, entendeu? Eu discordo. Nunca fiz isso com os meus filhos, não obrigo, nunca obriguei. Quer abraçar? Abraça. Quer beijar? Beija. Não quer? Ah, mas é falta de educação. Falo, não, gente, o certo é chegar num lugar, boa noite a todos, bom dia a todos, tudo bem? Só. Você não é obrigado a tocar em ninguém, a beijar e abraçar ninguém. Por que o seu filho é obrigado? Qual é o motivo de obrigar um filho a abraçar, beijar os avós, os tios, os primos, todo mundo, igual eu já vi? E eu não concordo. Eu nunca fiz isso com os meus e não faço. Mas eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Pode deixar aí que a gente vai conversando. Para descrever melhor a realidade da alma e do ego, quero que você junte as mãos com as pontas dos dedos, tocando as pontas... vamos entender isso aqui. Quero que você junte as mãos com as pontas dos dedos tocando as pontas dos dedos e os punhos juntos. Tipo em prece, gente, em oração. Deixando um espaço entre as mãos em forma de concha. As mãos representam a concha da consciência humana, de uma pessoa, o ego. O espaço entre as mãos representa corretamente a alma, nascida da consciência Pai, Mãe, Vida, no momento da sua concepção. Enquanto para os sentidos humanos isto aparenta ser nada, isto é, na realidade, uma ramificação da totalidade e da integridade da consciência divina, da qual todas as coisas criadas se originaram. Suas mãos, com espaço no meio, representam o eu. Suas mãos direita e esquerda representam duas potentes forças do impulso magnético do ego. Elas representam as forças de ligação e rejeição, quando, ao mesmo tempo, elas são representação das energias físicas que a ciência conhece como magnetismo, ligação e repulsão. Agora, a partir da sua mão esquerda, dobre a mão direita fechando-a e visualize que a utiliza para conseguir o que quer na vida. Ela representa também o que a sua consciência humana percebe como uma atitude ambiciosa perante a vida. Conecte-se nesse exercício e observe que sua mão direita representa a força magnética da natureza, o vínculo, a atração, a gravidade evidente em toda a natureza. É a fonte de todo querer e desejar. É o impulso magnético que está sempre direcionando para conseguir o que seja necessário ou muito desejado e prazeroso na vida. Esse impulso magnético tem a intenção espiritual de ser dirigido para os propósitos edificantes, ganhando, sustentando, construindo e alcançando. Se não houvesse outras pessoas ou criaturas vivas no mundo, o impulso magnético poderia ter pleno domínio em sua personalidade e não causaria nenhum dano. É somente quando se tem que levar em consideração as outras pessoas, outros seres vivos e outras posses, ou seres queridos de outros, que o incontrolado impulso magnético que atrai, liga, agarra e retém, se torna uma doença da personalidade, se não está em equilíbrio com as necessidades de todos os outros seres vivos. Agora, retome suas mãos na posição original, formando uma concha com a mão esquerda. Então leve sua mão esquerda para trás e visualize que ela representa um impulso magnético de repelir, empurrar, esbofetear ou defender-se de qualquer invasão não autorizada da sua propriedade ou posses, ou qualquer ataque sobre sua pessoa, família ou trabalho.
Esta mão esquerda representa o impulso magnético de rejeição, cuja intenção espiritual é a de assegurar privacidade e segurança em sua vida. É uma arma legítima quando sua sobrevivência física ou emocional está em jogo. Contanto que você sempre se lembre de que cada ação sua é um padrão eletromagnético de atividade, atração e repulsão em consciência que repercute e no final se exterioriza na forma de um ataque similar sobre si mesmo. O aborrecimento pode vir sobre a forma de uma crítica ou por parte de seus pais, professores ou chefe. E as palavras de autodefesa que afloram sua mente e saem de sua boca são palavras do ego, completamente motivadas pela autodefesa, expressando o impulso magnético de repulsão e rejeição. E quando suas palavras egóicas de ataque se incendeiam num discurso irado, assim também o ego do seu rival é igualmente ameaçado, e surgem dele ou dela palavras de autodefesa contra você. O que você pode ter começado como uma ação adulta necessária, apontando algum erro e uma maneira melhor de atuar, frequentemente é entendida por um ego sensível e autocentrado como um ataque pessoal. O que deveria ter sido um instante de crescimento transformou-se em um tempo de conflito, raiva, possíveis lágrimas, ressentimento contínuo e mútua hostilidade. Em situações como essas, inesperadas, rápidas e desnecessárias, se gera um conflito na mente, expressado em palavras, mesmo em ações, que se perpetua através do ressentimento e do ódio. Lembre-se de que cada atividade mental, os pensamentos e as reações emocionais de atração e repulsão, são todas energias criativas da consciência. Essas energias de consciência criam as formas desagradáveis que repercutem, desenvolvem a direção do caráter e efetuam os relacionamentos em geral e o meio ambiente. E elas reduzem a vitalidade do corpo, conduzindo diretamente a uma sensação de mal-estar físico e uma infecção viral ou uma doença crônica. Quando é atacado de algum modo, um caminho unicamente de repercussões construtivas, é o de recordar que você pode chamar instantaneamente a consciência divina, da qual receberá imediata proteção em qualquer eventualidade. Todavia, isso só é possível se você puder ir além do impulso magnético da consciência e da resistência do ego, com a perfeita segurança de que a consciência divina atende cada uma de suas necessidades. O que ele está falando aqui, né, gente? Quando você é agredido, atacado de alguma maneira, é o certo você reagir, mas não é o certo você revidar, né? Você pode elevar a sua mente à consciência divina e receber a ajuda imediata. Mas a gente reage primeiro, a gente devolve, a gente grita também, a gente bate, entendeu? Então, cada vez que a gente for conseguindo educar o nosso pequeno eu, o nosso ego, a gente vai recorrer mais rapidamente à consciência divina ao invés de revidar. Muita gente se cala diante de uma agressão e fica remoendo isso depois. Isso também, gente, não é nada bom, tá? A pessoa só está realmente elevada à consciência divina quando ela consegue se calar, esperar o outro se acalmar e depois responder com total calma e paz de espírito. Aí sim o ego dela está educado. Quando você se cala e depois você xinga a pessoa pelas costas, isso não é elevação espiritual, tá? Porque tem muita gente que vai falar, eu sou humilde porque eu não revido, eu não falo nada, mas por dentro a pessoa quer matar a outra, então não adianta, né? Quando é atacado de algum modo, o caminho... Aí isso a gente já leu. Agora volte a sua mão esquerda para a sua posição original junto à mão direita. Perceba que durante o exercício, o espaço entre as mãos permaneceu espaço. Alma. Quando o ego está ocupado, segundo após segundo, sempre e para sempre em alerta para realizar as suas atividades e necessidades e para defender você de qualquer aborrecimento, a consciência divina de sua alma fica oculta, ainda que esteja sempre em seu interior. Quando estive na terra, falava com as pessoas sobre o reino dos céus. Eu disse que ele estava dentro de cada um. E assim é a sua alma, é a morada do equilíbrio, da consciência divina, que deu
para você o ser como futuro homem ou mulher. Desejo muito poder depositar em sua mente uma visão mais ampla de sua fonte de ser, para que você possa perceber com um pouco mais de clareza o seu começo, de onde você veio. Você também deve compreender que sempre que pronuncie uma palavra para descrever aquele que verdadeiramente não é conhecível, eu mesmo estou nas mais altas frequências infinitesimais de vibração, no limite do grande equilíbrio universal, de onde todas as coisas retiram o seu ser e a sua forma. Ai, gente, chegou no ponto que eu queria. Lembra de eu falar para vocês que existe uma consciência que ela é inalterável, inabalável, inacessível? E que o próprio Jesus disse que chega nas portas, mas também não penetra? A gente chegou nessa parte. Chamo a atenção aqui da minha amiga Marília, que sempre conversamos sobre isso. E é nessa parte também que eu afirmo mais uma vez para você que esse negócio da gente acreditar que Deus existe também é uma ilusão. Você viu que ele disse aqui agora que o reino dos céus está dentro de você? Por quê? Porque é a nossa alma, porque nós somos a centelha divina, certo? Mas não existe um ser a quem você possa recorrer, pedir coisas, materiais ou não, entendeu? Esperando ganhar algo. Existe, não é um ser na minha visão, existe uma frequência que nós sintonizamos, porque é a mesma que é da nossa alma. Se retirar o ego, fica a alma. Como ele falou aqui, que ele tem vontade de depositar na nossa consciência, né? Eu também tenho vontade de conseguir expressar para vocês isso que eu estou falando, mas não é fácil expressar em palavras. Eu só consigo ver isso dentro da minha mente. Quando eu tento falar isso para vocês, eu não consigo porque parece que não existem palavras que possam descrever. Quando eu digo para vocês que eu não sinto que Deus exista, é isso. É a sensação de que eu sou Deus, você é Deus, porque nós somos partículas. Então não existe esse ser fora. Não existe um ser a ser adorado, respeitado. Não existe isso. Mas eu não vou conseguir explicar para vocês. É só o que eu sempre digo aqui mesmo. Eu sempre repito a mesma coisa porque eu não consigo achar palavras para falar isso. Eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente poder entender isso que eu falei para vocês sobre a fonte criadora de tudo, de onde é extraída todas as coisas. Finalmente chegamos na parte que eu queria. E eu vou reler. Desejo muito poder depositar em sua mente uma visão mais ampla de sua fonte do ser, para que você possa perceber com um pouco mais de clareza o seu começo, de onde você veio. Você também deve compreender que sempre que pronuncie uma palavra para descrever aquele que verdadeiramente não é conhecível, eu mesmo estou nas mais altas frequências infinitesimais de vibração, no limite do grande equilíbrio universal, de onde todas as coisas retiram o seu ser e sua forma. Se eu falar de uma montanha, uma imagem virá à sua mente, porém você não conhecerá a imensidão de sua estrutura, a resistência de sua rocha, os seus barrancos, picos e cavernas, a neve que cobre a cada inverno, as cascatas caindo em mananciais quando se derretem as geleiras. Para que você tenha um vislumbre da grandeza da montanha, eu teria que entrar em uma descrição detalhada de cada canto e recanto. E mesmo depois da explicação verbal mais detalhada, você teria somente uma imagem mental para sua inspiração. Você não conheceria a montanha. É por isso que ele fala que essa fonte é inacessível. Ele pode te descrever, mas você não tem acesso, né? A fonte de tudo. Se eu falar de um furacão, posso trazer à sua mente a imagem das árvores se dobrando em direção à terra, arqueada pelos fortes ventos, os muros desmoronando, as vigas quebrando, os ladrilhos e telhados voando, janelas destroçadas, carros virados e grandes árvores arrancadas. Porém, até que o tenha experimentado pessoalmente, você nunca conhecerá a força e o ruído daquele vento, o estrondo da alvenaria caindo e o terror que aquilo gera no coração das pessoas que têm de suportá-lo. E assim é quando tento descrever para você aquele que deu o ser a toda a criação. Você pode apenas imaginar, mas não pode saber.
você começará a ter alguma ideia do que tento explicar somente depois de ter experimentado por si mesmo tudo o que eu disse a respeito. Portanto, não deixe que ninguém que tenha lido minhas cartas discuta com quem quer que seja, ou negue a verdade do que eu estou ensinando, ou rejeite as minhas palavras, pois eu digo verdadeiramente a vocês que vocês não podem conhecer plenamente aquilo que ainda não experimentaram. Apenas aqueles que me seguirem com aceitação e fé na meditação diária, na purificação da consciência e na oração fervorosa, pedindo iluminação, no final obterão vislumbres cada vez mais profundos e, portanto, experiências daquilo a que a criação mesma pode dar acesso, a consciência divina. Talvez você se pergunte, qual é a diferença entre a consciência universal e a consciência divina? A consciência universal é o reino universal do espaço, onde ninguém pode entrar ou acessar, uma vez que ele permanece em um estado de equilíbrio e de energia autônoma. A consciência divina é a reunião dos impulsos originais dentro da consciência universal, que foram liberados para converter-se na atividade e na substância da criação no momento do Big Bang. Vocês percebem aqui que aquilo que eu expliquei para vocês sobre como eu entendi a criação da nossa Terra, nisso, gente, eu estou falando só da Terra, tá? A gente não tem a menor ideia como que é criado os outros universos, por especulação. Já a criação da Terra, eu acredito nessa carta em que Jesus explica como foi criada a Terra. Partiu uma partícula de criação da consciência universal, que ele fala aqui, ó. A consciência universal é o reino universal do espaço, onde ninguém pode entrar ou acessar, uma vez que ele permanece em estado de equilíbrio de energia autônoma. De lá partiu a consciência divina. O que é a consciência divina? São os dois impulsos originais que entraram em colapso, explodiu, se partiu em dois, se tornou eletromagnetismo. Desses dois seres, dessas duas partículas elétricas, começaram a se expandir e foi criada a Terra. Entendeu? Primeiro o planeta, né, gente, que passou não sei quantos milhões de anos, né, em erupção, pegando fogo, congelando, se partindo, até que estivesse habitável pelos primeiros seres vivos que viveram na Terra. Mas tudo isso foi o quê? Foi essa consciência divina que partiu da consciência universal, que entrou em colapso, que as pessoas chamam de Big Bang, e começou a se expandir. Nessa expansão foi feita a criação das pessoas, dos animais, dos seres, da Terra primeiramente. Eu acredito nessa explicação que Jesus fala aqui. Ela bate com os metafísicos, as ideias do Hélio Couto, que eu gosto muito, e com a minha própria consciência, entendeu? Você tem sempre que fazer essa análise. É verdade para você? Pronto, segue em frente nos seus estudos. Não é? Procure suas respostas, tá? Eu sempre digo isso, então... Continuando aqui. A consciência divina é a reunião dos dois impulsos originais dentro da consciência universal que foram liberados para converter-se na atividade e na substância da criação no momento do Big Bang. Impulsos se dividiram na explosão e então se reuniram num estado de mútua retenção. Estavam destinados a trabalhar para sempre no reino criado, separadamente, se manifestando como energias ou em conjunto, retidos em equilíbrio. É somente nesse reino da consciência divina que a ciência pode penetrar. Talvez o parágrafo seguinte explique isso com maior clareza. Pessoal, para ficar mais fácil de entender, eu vou colocar um print aqui, tá? Olha, consciência universal, personificação dos impulsos universais, certo? Os dois impulsos originais. Impulso da vontade de criar, em mútua retenção com o impulso do propósito de experimentar a si mesmo, certo? Inteligência em mútua retenção com o amor. Impulso da vontade e inteligência em equilíbrio com impulso com propósitos amorosos. Veja esse print aqui e vê o que você consegue entender melhor, tá bom? Tenho dado essa descrição da consciência universal em palavras intelectuais. Você não estará mais perto de poder apreciar a sublime magnificência
e grandeza do poder, nem da beleza, da alegria, da harmonia, do êxtase contido na cor e som, muito além da sua dimensão. Somente nós, que ascendemos nas frequências vibratórias de consciência até os portais ou limites do equilíbrio da consciência universal, é que experimentamos e podemos irradiar, sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência do verdadeiro potencial, a maravilhosa alegria da realização pessoal sem levantar um dedo. Uso este último termo como uma metáfora, uma vez que, mesmo mantendo a minha individualidade, sou ativo apenas em consciência e já não sou de nenhum modo físico. Não tenho sido desde a minha contínua ascensão espiritual em outras dimensões depois de minha morte na cruz. Nessa frase aqui ele confirma que ele não voltou mais a nascer na Terra, né? Desde a ascensão dele como Jesus, ele só fez crescer espiritualmente e não voltou mais. E ele não vai voltar mais, gente. As pessoas ficam acreditando que Jesus vai nascer um corpo físico na Terra. Ele não vai nascer mais. Eu acredito totalmente no que ele fala aqui nessas cartas. E aí levanta uma questão, né? Olha a polêmica. Os cristãos evangélicos e também até os católicos também, que acreditam nessa volta de Jesus e que acreditam piamente na Bíblia. E eu quero fazer um comentário aqui com vocês polêmico, né? Muitos falam pra gente que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí eu queria entender o que significa isso. Porque quem escreveu a Bíblia foram os homens, certo? Os homens foram ungidos e inspirados pelo Espírito Santo, por Deus, por não sei quem, que eles falam assim, mas eu não tenho muita paciência para poder dar muito crédito. Ok, então por que eles não acreditam nos novos livros que estão sendo enviados? Se você acredita que a Bíblia foi inspirada por Deus, por que os novos livros que estão sendo enviados também não são inspirações de Deus? Por que não é palavra de Deus? Se está ensinando coisas boas. A diferença entre os cristãos fanáticos, as pessoas das igrejas fanáticas que seguem a linha de só acreditar na Bíblia e na palavra que os pastores dizem nas igrejas, a diferença entre vocês e pessoas como eu, que acreditam em várias coisas, não estou falando que não acredito na Bíblia e nem em Jesus. Para mim, o que está escrito na Bíblia a gente tem que peneirar, entendeu? Algumas coisas a gente aproveita, mas ok. A grande diferença é, eu acredito no que Jesus disse no passado e estou totalmente aberta para o que ele quer me falar hoje. Eu não estou presa ao que ele disse lá atrás. A minha mente e o meu coração estão abertos para o que Jesus tem para me falar hoje, através das pessoas que ele escolheu. Se os cristãos abrissem a mente e o coração para também ouvir o que Jesus tem para falar hoje, eu acho que eles iam crescer bastante. Porque ficar preso a escrituras de 2000 anos atrás e adulteradas, para falar a verdade, as escrituras de 2000 anos atrás me faria grande interesse. Sabe aqueles papiros, aqueles panos que eles escreviam até à mão? Aqueles eu tinha vontade de ler. Sem adulterações, que foram escritos pelos profetas. Dentro do entendimento deles, esses eu teria muito interesse em ler. Então, pessoal, esse assunto já deu, já rendeu pano pra manga, né? Pensem nisso que eu falei com vocês. Se você abre o seu coração para ouvir o que Jesus tem para falar hoje, unido com o que ele falou antes, aí sim você vai estar em um estado de crescimento. Se você ficar preso ao que falaram que ele fez, ao que falaram que ele falou, aí é complicado. Aí não dá para discutir. Esses dias eu chamei um rapaz e falei para ele, falei assim, você acredita totalmente na Bíblia, ok. Depois que você ler a carta de Cristo, a gente conversa. Mas a Bíblia é a palavra do Senhor. Falo assim, ok. Se a Bíblia é a palavra do Senhor, por que outros livros também não pode ser? Né? Esse fechamento de mente é que é complicado. Mas, como já dizia Jesus, quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não cabe a mim ficar nem discutindo, nem forçando a barra para ninguém crescer. O canal está aqui disponível para quem quiser ver e ouvir.
né? Tem ouvidos para ouvir? Ouça. Tem olhos para ver? Veja. Tá aqui disponível o meu trabalho para ajudar vocês, para me ajudar. Cada leitura que eu faço, eu cresço junto com vocês, tá bom? Eu quero encerrar o vídeo por aqui. É ano novo, gente. Vamos seguir em frente aqui nesse novo ano que se inicia. Eu desejo para todos vocês um 2024 cheio de luz e abençoado para todos que nossos seguidores aqui. Um beijo de luz, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!